Deus, mais uma vez se reunindo aqui no templo, localizado na Avenida Ayrton Senna, Uruçuí, Piauí, para trazer uma palavra de ensino para a Igreja do Povo de Deus. Mais uma vez estamos de volta, adorando a Deus, louvando ao Senhor. Quero convidar os irmãos que abram os vossos corações, os vossos entendimentos. Teremos uma palavra muito importante para Deus, para nós, da parte de Deus, aos nossos corações. Queremos louvar a Deus por este dia todo especial. Vamos ler a palavra de Deus, livro aos Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo de número 1, palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Estaremos lendo a palavra do Senhor Jesus. Teremos uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Diz assim as Sagradas Escrituras, Romanos capítulo 1, versículo 19: porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifestou, porque Deus mesmo lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a sua própria divindade são inteligentemente feitos, evidentes, reconhecidos desde a citação, ou desde a criação do mundo, sendo entendido mediante as coisas que foram criadas. Tais homens são indesculpáveis. Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, Sagradas Escrituras. Meus amados irmãos, eu trago uma palavra para vós outros nessa noite, uma reflexão acerca da importância de nós conhecermos a Deus. Amém, irmãos? A importância de conhecermos a Deus. Quando eu falo conhecermos a Deus, nós não estamos dizendo que Deus está limitado ao conhecimento, ou que nós podemos ter toda a informação plena acerca de Deus. Mas tudo que nós soubermos, que nós passarmos a conhecer acerca de Deus, ainda é pouco acerca do que Deus é, do que Deus se manifesta como ser, Deus Todo-Poderoso, soberano e eterno. Conhecer é relacionar, conhecer é fazer entendimento, compreender, conhecer é tornar assim conhecido, entendido nas ações. Então, conhecimento acerca de Deus é conhecer as ações de Deus. E eu li um texto, meus irmãos, aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 19, que diz o seguinte: porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifestou, porquanto Deus mesmo lhes manifestou. O que Paulo está dizendo, o que o apóstolo Paulo está nos comunicando é que temos condições de fazermos uma conexão no conhecimento com Deus a partir das obras, dos feitos que Ele fez. Deus não é como que uma árvore que a gente pode subir nela, contar quantas folhas, contar quantos galhos, medir a altura, arrancar pela raiz, ver quantas raízes, ver quantos frutos e dar um resultado final e preciso. Não. Deus é transcendente, Deus é onisciente, é poderoso. Já dizia o salmista no Salmo 139, quando ele questionava acerca de conhecer a Deus, ele diz: o Senhor sonda meus pensamentos, o Senhor sonda meu caminho, o meu levantar, o meu deitar. Se eu for aos céus, ali estás, a lua, as estrelas, aonde como escaparei dos teus olhos? Então o salmista percebeu que não temos condições de chegarmos ao pleno conhecimento de Deus, mas o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos condições de termos conhecimento de Deus a partir das obras, dos feitos que Ele tem estabelecido aqui na terra através do seu poder, das suas ações. O que nós temos aqui, meus irmãos, quando eu falo da importância de conhecermos a Deus, porque nenhum sistema político é capaz de destruir a igreja. Um sistema econômico não destrói a igreja. Perseguição não destrói a igreja.
diferenças sociais, pandemia e tantas situações que podem vir a encontro, embater contra a igreja, não destrói. Mas eu conheci e vi uma coisa que é capaz de destruir o povo de Deus. Está escrito em Oséias, capítulo 3, versículo 6, quando diz: errai meu povo erra, erreis ou errais, em não conhecer as escrituras, não conhecer a Deus. Então a falta de conhecimento de Deus nos destrói. Quando nós perdemos o conhecimento, a referência, nós deixamos de compreender o propósito de Deus, nós perecemos. Pois o profeta Oséias dizia isso: o meu povo erra por falta de conhecimento, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Aí você vê a importância de se conhecer a Deus. Mas é importante que se diga que nós precisamos conhecer a Deus por alguns meios que Ele estabelece para nós. Como diz o próprio texto, conhecer neles que se manifestou. Então nós conhecemos a Deus através, por exemplo, da oração. A oração é um meio de nós conhecermos a Deus, porque nós abrimos um diálogo e receberemos a orientação, o consolo da parte de Deus. Nós conhecemos a Deus pela revelação das Escrituras, pois a Bíblia fala das ações de Deus, do poder de Deus, do propósito de Deus, da maneira como Deus buscou a reintegração do homem, a restauração do homem. E assim a gente vai conhecendo a Deus pelas Escrituras. Uma outra forma de se conhecer a Deus é através da vida diária, da convivência, de uma vida cristã, de uma prática, daquilo que constrói uma vida com Deus. Então, a partir desses princípios e tantos outros, nós podemos conhecer a Deus. E conhecer a Deus é saber dos seus propósitos. Conhecer a Deus é saber da sua grandeza. Conhecer a Deus é saber que Ele é poderoso, que Ele está interessado em sua vida, é saber que Ele tem um plano de resgate para a sua criatura, para o ser que Ele criou, para o ser humano. Conhecer a Deus é buscar Deus nas nossas angústias, é buscar Deus nos nossos momentos de caos, nos nossos momentos incertos, e nesse momento Deus se revela ao seu povo, à sua igreja. Paulo diz assim: os homens, conhecendo a Deus, deixaram de amá-lo, deixaram de adorá-lo, para adorar a própria criatura, fazendo assim, cometendo um gravíssimo erro. A história diz que os povos, pessoas, nações que desprezaram Deus, que se afastaram da busca do conhecimento de Deus, eles foram agora cometidos de grandes calamidades, de grandes perdas, de grande destruição. E eu posso apontar para os meus irmãos por que da importância de conhecermos a Deus. Primeiro, quando o homem conhece a Deus, quando o homem tem essa experiência, esse relacionamento com Deus, ele vê que é uma criatura que depende do seu Criador. O profeta Isaías teve um conhecimento de Deus. Capítulo 6 do profeta Isaías diz que ele teve uma visão. Essa visão, ele viu um alto e sublime trono, e desse trono voava 6 anjos, com 2 asas voavam, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas cobriam o rosto. E o profeta Isaías, ele viu a grandeza, a majestade de Deus. E naquela experiência e uma revelação, que é um dos meios de conhecermos a Deus, ele diz: ai de mim, porque sou um pecador de impuros lábios e moro no meio de um povo de impuros lábios. Porque eu contemplei, eu vi, meus olhos veem, a minha visão está ampla. Eu vi um alto sublime trono e um Deus eterno, uma justiça sobre mim. Eu serei destruído. E o anjo vai e pega com Atenaz uma pedra, uma brasa de fogo tirada do altar, e vem e toca nos lábios
do profeta Isaías, e naquele momento o profeta Isaías, ele não morre, mas ele é purificado. Aí você vê que o homem no mais estado ou no maior grau de pecaminosidade, o homem no maior grau de erro, de pecado cometido, ainda é possível ele conhecer a Deus, é possível ele ter uma revelação de Deus. Isso aconteceu com o profeta Isaías. E quando o homem tem essa visão da grandeza de Deus, logo ele percebe que é um pecador, que é um necessitado de Deus. A razão de você estar aqui servindo a Deus é porque foi revelado a você as coisas de Deus. A razão de você estar aqui palmilhando a fé, se alimentando da Bíblia, buscando essa vivência, essa conexão com Deus, em busca desse conhecimento de Deus, é porque você se pegou, se fragou, conheceu que sem Deus você não chegaria a lugar nenhum a não ser uma condenação. Quando nós olhamos o profeta Isaías dizendo, ai de mim, ele reflete o estado de da pecaminosidade do homem. Então, quando nós conhecemos a Deus, nós percebemos a nossa pequenez. E para os pequenos, Jesus disse, vinde a mim, os cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O Senhor Jesus disse, aprove a Deus revelar essas coisas, não aos sábios, não aos entendidos, mas aos pequeninos. Pequeninos não significa dizer criança, mas humildes, necessitados, pessoas com o coração voltados para Deus, para conhecer da sua vontade e do seu propósito. É importante entendermos isso. Uma outra razão da importância de nós conhecermos a Deus é porque nos torna pessoas justas, pessoas íntegras. Quando você ainda lê no capítulo 4 do profeta Oséias, você vai ver que os sacerdotes perderam a visão, estava dando mais valor às posses, aos objetos do altar, às oferendas, às ofertas do altar, do que o próprio ser, do que o próprio Deus, do que a própria vida. Você vai perceber que houve uma contaminação no coração daquela nação, daquele povo, naquele período do profeta Oséias, capítulo 4. E ali Deus permitiu que houvesse algumas degradações de morais, algumas percas na vida do homem, porque o homem sem Deus, ele se torna violento. O homem sem Deus, ele se torna presunçoso. O homem sem Deus, ele se torna um homem de coração mau. O homem sem Deus, ele se manifesta como um homem sem misericórdia, capaz até mesmo de destruir a vida do próximo. Mas à medida que o homem conhece a Deus, ele se regenera. Na medida que o homem conhece a Deus, ele se reposiciona, porque ele sabe que é obra de Deus, é imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. E essa imagem precisa ser restaurada. Isso é possível pelo conhecimento da grandeza de Deus, do propósito de Deus. E quando eles perverteram os caminhos, Deus permitiu calamidade, Deus permitiu penúrias. Então, quando nós conhecemos a Deus, nós estamos livres de algumas situações, livres de algumas amarguras na vida. Não é que Deus não permita que nós passemos por situações diversas, de uma diversidade que nos causa um choque, um trauma psicológico, uma angústia no coração. Deus até permite algumas coisas, porque já dizia o sábio, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor as livra de todas. Glória ao nome de Jesus Cristo. Há um posicionamento entre aquilo que Deus permite passarmos e aquilo que Deus é da vontade de Deus que passemos. E a Bíblia diz que nós não estamos isentos de passarmos pelo fogo, nós não estamos isentos de passarmos pelas águas, mas em todo o tempo o Senhor está conosco nessa caminhada. Louvado seja Deus. Os homens que conhecem a Deus, eles têm a oportunidade de se tornarem homens adoradores. Quando o homem desconhece a Deus, o seu poder, o seu juízo, quando o homem desconhece a sua bondade, a sua misericórdia, e o homem vive pelos próprios sentimentos, pela sua própria vontade, ele está sujeito à destruição. O homem por si só se destrói.
O homem por si só, ele desconstrói a beleza de Deus em sua vida. E é importante entendermos isso. Quando nós temos conhecimento da vontade de Deus, ou quando nós conhecemos a Deus, nós logo entendemos um plano de resgate para cada um de nós. Quando você olha, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Logo, nós entendemos que esse conhecimento do amor de Deus revelado nas Escrituras, como diz Paulo aos Efésios, com quem nos muito amou, porque o seu amor é riquíssimo para com todos nós, capítulo 2, versículo 4 de Efésios. Essa fonte de amor derramada por nós e sobre nós, através do seu Filho Jesus Cristo, isso nos mostra um Deus de bondade, um Deus misericordioso. Se você ler Salmo, você vai ver logo nos Salmos, quando a Bíblia diz, o Salmo 1, que nós não devemos andar no caminho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, mas antes termos o prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. É uma das formas de nós conhecermos a Deus, é pelas Escrituras sagradas, pela palavra escrita para cada um de nós. E tudo que está escrito ainda não mostra a totalidade de Deus, mas mostra o suficiente para que cada um de nós sejamos homens e mulheres felizes na presença de Deus. O que falta para muitas pessoas é descer do pedestal e entender que a Bíblia é uma revelação de Deus. O que falta para muitas pessoas é que Deus não se vê pelo microscópio, por aparelhos potentes capazes de sair caçando Ele no espaço, entre as nuvens, entre os astros, entre as estrelas. Deus está aí pertinho de você, Ele está na sua vida, no seu coração. Já dizia na sua palavra, Deus é Espírito e adora, e importa que os verdadeiros adoradores o adoram em Espírito e em verdade. Ou seja, Deus está pertinho de você, meu irmão. Você precisa descer do pedestal e entender que Deus está aqui, está na sua vida. O Senhor Deus está revelado em Jesus, quando abriu os braços por amor às nossas vidas, entregou a sua vida por nós. Deus está aqui quando permite a cada manhã um novo dia, um novo sol e uma nova oportunidade para nós nos chegarmos a Ele. Deus, Ele é poderoso, é o sustentador do universo, e quando nós perdemos essa importância, desconsideramos isso, nós estamos sacrificando nossas próprias vidas ao fracasso e por fim uma condenação. Quando nós deixamos de ver a importância de conhecermos a Deus, de sentirmos Deus, de sabermos que há uma provisão de Deus, de sabermos que há um caminho estabelecido pelo próprio Deus, quando esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, que esteve com Isaías no seu pior estado, pecaminosidade, mas que o chamou. A Bíblia vai mostrar em toda a história que os grandes feitos, os grandes milagres, as grandes operações de Deus, não teve um período maior de milagres na história do que o período do povo de Deus quando peregrinar pela Terra Santa, pelo período que foram conduzidos o povo de Israel a Canaã, dentro daquela caminhada de 40 anos na peregrinação pelo deserto. O período do deserto foi um período de maiores feitos de Deus. E já há textos e apontamentos na Bíblia de que o povo, mesmo vendo tantas manifestações de Deus, tanta operação, tantas maravilhas de Deus, mas ainda faltou conhecimento. Eles ainda levantaram altar a Deus desconhecido. Eles levantaram adorações aos deuses desconhecidos. É por isso que em Êxodo capítulo 20 você vai encontrar logo nos versículos que o Senhor faz uma proibição ao povo de Israel. Quando Deus tira o povo do Egito, do poder de Faraó, daquela situação de caos, que aquele argóis o oprimia o povo, e ele tira o povo de dentro de Israel, de dentro do Egito,
para conduzir uma terra santa, a Nova Canaã, a Canaã, aonde era uma terra produtiva e abençoada. E naquela força de Deus, naquele período, você vai perceber grandes manifestações de Deus. E quando Deus tira esse povo e diz: olha, sou eu, Senhor, teu Deus, que te tiro com mãos fortes. Eu te tiro dessa situação, dessa escravidão, e coloco lá dentro de uma Canaã, uma terra abençoada. Agora não me façam, aqui estou contextualizando com as minhas palavras, não me façam imagem para vocês, não criam deuses para vocês, não façam imagem do que é semelhante em cima nos céus e do que é semelhante embaixo na terra. E digo mais: malditos que fizerem, malditos que adorarem, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei com mãos fortes da terra do Egito. Deus estava dizendo, no ponto da adoração, no ponto do reconhecimento da grandeza: é a mim, sou eu que sou grande, eu sou, para fazer por vocês. Deus não aceita essa divisão de adoração. Ele não faz concessão com o mundo, com o diabo, no ato da adoração. Então, para que você não adore errado, para que você não cometa um erro na sua adoração, conheça as Escrituras, conheça Deus revelado na palavra do Senhor. Você vai perceber que todas as vezes que o homem se levantava pelos braços de Deus, pela mão forte de Deus, e ele desconhecia Deus, ele falhava. E nessa noite eu quero deixar a todos vocês essa passagem bíblica, essa reflexão da importância de nós conhecermos a Deus. Como bem disse aqui no começo, nós não conheceremos na totalidade, mas nós podemos conhecer muito mais do que já sabemos. Nós poderemos melhorar como vida cristã. Eu quis dizer aos irmãos, e estou dizendo aos irmãos, é que se o homem deixa de conhecer a Deus, todo esse estado de um homem no pecado, violento, drástico, prejuízoso, sem afeição, tudo que você possa pensar de ruim, ele pode estar praticando porque ele não conhece a Deus. E tem sido a vida de muitos nessa terra. Mas na medida que você conhecer o Deus das Escrituras, o Deus da teologia, o Deus da palavra, o Deus de mãos fortes, o Deus regenerador, o Deus de resgate, um Deus que se manifestou como luz, um Deus que se manifestou como pão descido do céu, um Deus que se manifestou como água da vida, um Deus que se manifestou como a vida. Você será um homem diferente, você será uma pessoa diferente. Eu quero dizer à igreja, ao povo de Deus que me ouve, você que me ouve, a razão de estarmos firmes, a razão de estarmos em pé, na peleja, a razão de estarmos na presença de Deus, é porque nós tivemos esse privilégio, essa oportunidade, e nós abrimos nosso coração a isso. Nós já fizemos a nossa parte, de deixar Deus entrar em nossas vidas, e agora buscamos esses conhecimentos, conhecendo a Deus pelas Escrituras, pela palavra, pelos seus feitos. Alguém já dizia que não acredita naquele que não vê. E se logo eu não vejo Deus, eu não posso conhecer. E se eu não posso conhecê-lo, eu não posso acreditar nele. Mas da mesma forma, se você também não viu, você também não pode dizer que ele não existe. Se você não se relacionou, ainda é tempo de você se relacionar. O tempo está aberto para você. E se você não pode adorá-lo, é porque você não está ouvindo a voz dele ao seu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração, porque do coração procede a vida. Louvado seja Deus. E erreis o homem, como disse o Senhor Jesus em Mateus capítulo 22, se me foge a memória: erreis o homem, não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Bendito seja o Senhor dos exércitos. O príncipe procurou conhecer a Deus, ele foi à noite. Nicodemos foi à noite conhecer a Jesus, o Deus revelado como homem, porque Deus se fez homem, habitou entre nós, verbalizando, tornando-se carne, tendo uma corpórea, um corpo entre nós. Ali não era só a palavra, ali foi o verbo que se fez carne, a palavra que se manifestou entre nós. E esse príncipe dos judeus, esse príncipe dos religiosos, foi ter com Jesus à noite e disse: bom mestre,
O que tu fazes, ninguém o faz se não for vindo de Deus. O que é necessário para me fazer parte, para que eu faça parte do teu reino, para que eu faça parte desse projeto de vida. E Jesus disse assim a Nicodemos: é necessário nascer da água e nascer do Espírito. É necessário ter um encontro com Deus e viver uma vida com Deus. Só assim nós vamos ter condições de sobrevivermos aos ataques ferrenhos do inimigo contra as nossas vidas. E eu me pergunto por que Nicodemos foi à noite. É porque o seu coração estava em treva, a sua vida estava em escuridão. Já disse o Senhor Jesus que os homens que andam na luz, eles vêm para a luz, para que as suas obras sejam reconhecidas. Mas aquele que está nas trevas, ele não vem para a luz, porque suas obras eram má. E Nicodemos procurou Jesus nas trevas, na escuridão da noite, porque ele precisava de luz. Mas Jesus Cristo, ele é a luz do mundo, ele é a esperança para o povo. E ele disse estas palavras a Nicodemos: é necessário, Nicodemos, nascer de novo. Pois se não nascermos de novo, nós nem entramos e nem vemos o reino de Deus. Aqui está Deus se revelando ao homem. Aqui está Deus mostrando a necessidade do homem ter o conhecimento acerca de Deus. E cabe uma pergunta nesse momento: se fôssemos avaliar o nosso conhecimento, ou o que sabemos acerca de Deus, porque uma coisa é conhecer a Deus pelas Escrituras, outra coisa é pensar o que Deus é sem conhecer as Escrituras, é criar imaginações, dar ouvido a sofismo. Uma outra coisa é viver na crendices, porque a falta do conhecimento de Deus faz com que o homem pratique das piores heresias da história. O homem sem conhecimento de Deus, ele declara morte para Jesus, ele declara condenação para o próprio Deus. O homem que não tem conhecimento de Deus, ele anda tateando no mundo das filosofias, das heresias, porque não conhece a Deus. Mas o homem que tem conhecimento pelas Escrituras, ele tem um coração cheio de temor, de compaixão pela sua alma. Eis a razão e a importância de nós conhecermos a Deus. Você está dando o primeiro passo do degrau. Você reconheceu que Jesus é Senhor e Salvador. Você reconheceu que a Bíblia é a única prática de vida, é a única luz, maneira de vivermos uma vida cristã pautada pela vontade de Deus. Você já reconheceu a necessidade de confessar a Cristo, declarar em alto e bom som a todos que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador para a vida eterna. Porque se Jesus morreu publicamente em uma cruz, para que todos vissem que ele estava cumprindo o propósito do Pai, ele quer que também publicamente nós o confessemos diante das pessoas que ele é Senhor e que ele é Salvador, é o Filho de Deus vindo para nos resgatar. E tudo isso é possível pelo conhecimento das Escrituras, pelo conhecimento de Deus. Como eu vinha dizendo, há muitas heresias pela falta do conhecimento de Deus. E quanto menos conhecimento das Escrituras, menos conhecimento de Deus, mais abertura, mais possibilidade de um campo das heresias, da crendice, do achismo e tantas outras formas de pensamento se manifestarem ao coração do homem, distanciando de Deus. A falta do conhecimento de Deus é tão grande que há quem diga que Deus não existe. Há quem diga que Deus não existe porque não conhecem. Mas está escrito no Salmo de número 19, se não me faz memória, que o universo é feitura das suas mãos, é obra das suas mãos. A obra de Deus manifesta que Ele é Senhor. Se você olhar para a natureza, se você olhar para a complexidade da vida, para a própria existência do ser humano como pessoa, com essa anatomia, você vai perceber que era preciso uma mente inteligente, um ser poderoso para fazer o que foi feito. Muita gente não reconhece, não dizem, não conhece a importância da grandeza de Deus e de conhecer a Deus, quando o próprio inimigo sabia quem era Deus. O próprio velho inimigo se manifestou dizendo que Deus é Senhor, é poderoso. E nessa noite eu quero convidar você
dê mais a importância, dê mais ênfase desse ano de 2021, dê mais a importância de conhecer a Deus. Nós não vamos conhecer Deus pela totalidade, mas pelo que Ele já se manifestou, como diz no versículo que eu fiz a leitura: porquanto que de Deus se pode conhecer, ou seja, tudo que de Deus se pode conhecer, neles se manifestou. Aí eu pergunto, neles o que? Na redenção de Jesus, na morte expiatória, pelas escrituras, pelas obras feitas, pelo universo. Tudo isso manifesta a existência de um Deus que quer se relacionar comigo e com você. E para finalizar essa palavra nessa noite, a importância de nós conhecermos a Deus é que isso é uma realidade vivida para cada um de nós. Colhemos centenas de testemunhos do Brasil afora. Conhecemos história de homens e mulheres que tinham uma vida que era de se lamentar, uma penúria, a escória da sociedade. Homens e mulheres que nem a família o valorizavam mais, jogados na sarjeta, ébrios, viciosos, homens viciados, violentos, sanguinários, prostitutos, blasfemos, todos os adjetivos negativos que você possa pensar, o homem experimentou e experimenta. Mas esses mesmos homens que viveram isso, eles deram lugar à voz de Deus, eles deram atenção ao chamado de Deus, e essas pessoas experimentaram a grande transformação, a verdadeira metamorfose, a mudança de vida, a verdadeira transformação, fazendo de um homem de uma vida preguiça destruída e fazendo dele um novo ser, o homem transformado, aquele que matava não mata mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que vivia na sarjeta do pecado já não tem mais prazer na lei do pecado. A Bíblia diz que nós fomos libertos da condenação do pecado. E uma vez que a condenação quebra, que nós estamos livres, nós somos capazes de viver uma nova vida pelo conhecimento de Deus, o nosso Senhor. Quem éramos nós e quem somos? Você, quem sabe, já bebeu tantas outras, já viveu uma vida dissoluta, como eu já vinha dizendo, mas hoje você tem uma vida lavada, sanguentada pelo sangue de Jesus. Você é redimido, comprado e tem uma vida pautada pela vontade de Deus. E a própria sociedade olha para o reflexo do espelho e diz: mas quem é esse moço? Para quem ele é agora? Quem te viu e quem te vê? Hoje você é uma serva de Deus, um servo de Deus, com uma vida na dependência de Deus.